Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques dessa edição? Balanço da sessão. Confira o que foi debatido em plenário pelos vereadores. Frente Parlamentar em apoio à pessoa com síndrome de Down realiza a terceira reunião do ano. Economia. Exportação da carne bovina brasileira é alvo do tarifaço de Donald Trump. Dia Nacional do Patrimônio Histórico. São José dos Campos tem mais de 40 patrimônios preservados. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da sessão desta quinta-feira. Os vereadores aprovaram leis e discutiram temas de interesse público. Vamos ver. 5 projetos de lei foram aprovados durante a 41ª sessão do ano. Entre eles, a proposta do vereador Renato Santiago, que institui ações nas escolas municipais com foco na saúde mental e em bem-estar digital de crianças, adolescentes e familiares. A matéria prevê campanhas educativas e atividades de conscientização sobre o uso saudável e equilibrado de tecnologias online e acesso a apoio psicológico. Outra meta é a capacitação dos professores para identificar sinais relacionados ao uso excessivo da tecnologia. Também foi aprovado o projeto enviado pela Prefeitura que autoriza a Secretaria de Educação e Cidadania firmar convênio com a Fundas para oferecer atividades socioeducativas complementares no contraturno escolar para alunos da rede municipal de ensino. A matéria tem como objetivo ampliar o rendimento e interesse dos alunos e reduzir a evasão escolar. O intuito é atender até 2.000 estudantes. Ainda no tema da educação, outro projeto aprovado inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia Mundial do Educador Especial, que será comemorado anualmente em 22 de agosto. A matéria é do vereador Fabião Zagueiro. Ainda sobre datas, os parlamentares também votaram favoráveis ao projeto do vereador Marcão da Academia, que institui na cidade o Dia do Nutricionista, que também será comemorado em agosto, mas no dia 31. Durante a sessão também foi aprovado um projeto para a denominação de uma viela na cidade. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra, no nosso canal do YouTube. E mais de 350 pessoas participaram das audiências públicas realizadas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e do PPA, o Plano Plurianual. Esses instrumentos que definem metas e prioridades para os investimentos públicos. E agora, as sugestões apresentadas pela população vão ser avaliadas pela Prefeitura. Você já pensou como a Prefeitura decide as demandas da cidade? Mais segurança, educação e saúde, melhorias no transporte e até mesmo novas áreas de lazer. O ponto de partida são as audiências públicas do PPA e da LOA. Recentemente, a Prefeitura realizou 7 encontros em todas as regiões e distritos da cidade, justamente para ouvir o que a população tem a dizer sobre o futuro de São José. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, mais de 350 pessoas participaram das reuniões. Uma boa participação da população, né? Mais de 350 pessoas, né? Contribuindo, né? Fazendo seu exercício de cidadania, contribuindo com informações, com sugestões, para que fosse incluída no PPA e na LOA, né? E também recebemos muitas sugestões, não só nas audiências, mas também pela internet, pelo site da Prefeitura. Mas afinal, o que é o PPA? É como um orçamento doméstico. Assim como a família planeja os gastos para evitar dívidas, o município organiza as finanças. O PPA traça metas e programas prioritários de 2026 a 2029. Funciona como mapa de onde a cidade pretende crescer nos próximos 4 anos. A LOA, Lei Orçamentária Anual, transforma esse planejamento em números.
É nela que estão previstos os recursos para as políticas e serviços públicos. Uma lei depende da outra. O PPA aponta os caminhos e a LOA viabiliza a execução ano a ano. A administração pública ela é sempre uma arte de prioridades. Então, sempre tem muitas demandas, né? E a gente tem recursos, né? São finitos. Então, a gente tem que priorizar, e é isso que vai ser priorizado para o próximo ano, principalmente no tocante à saúde, educação, transporte e segurança. As propostas apresentadas nas audiências agora serão avaliadas pela Prefeitura. As que forem aprovadas podem virar parte dos projetos de lei enviados à Câmara. Cabe aos vereadores analisarem, debater e votar o novo PPA e a LOA do próximo ano. Nós, vereadores, podemos também trazer sugestões para incrementarmos essa boa utilização dos recursos do orçamento público no momento certo, no momento adequado. E, uma vez feito isso, nós entramos em conexão direta com o Executivo, que vai ter um prazo para apresentar a sua proposta final, e a gente vota ou aprovando, ou rejeitando, ou fazendo uma análise aqui ou outra, para que a cidade possa ter a participação não só do Executivo, mas também do Legislativo na boa condução do uso do recurso público, do orçamento da cidade para 2026. Por isso, é hora de pensar o futuro da cidade até 2029. Participar dessas discussões é direito e dever de cada cidadão. Planejar o orçamento é garantir que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade, atendendo às reais necessidades dos moradores. Para que serve a LOA? Para distribuir exatamente quais setores da área de saúde, quais áreas do setor de educação, para onde vai o dinheiro disponível para essas áreas. Isso cabe a nós decidirmos, cabe a nós acompanharmos a execução. A proposta vem, a gente faz as reuniões nos próximos meses. Tudo está sendo discutido para meados de outubro, novembro, as reuniões finais para apresentação do resultado da definição de como que finalmente o dinheiro do orçamento da cidade, 4,4 bilhões de reais, vão ser aproveitados em 2026. Ainda no Legislativo, vereadores da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com síndrome de Down realizaram a terceira reunião do ano nesta semana. Vamos ver como foi? Mães atípicas e vereadores se reuniram na Câmara de São José com o propósito de traçar estratégias para ampliar as políticas públicas de inclusão para pessoas com síndrome de Down. Este foi o terceiro encontro da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down, que tem como objetivo incluir familiares e a população no debate sobre o tema. Estiveram presentes na reunião os vereadores Fernando Petit, Sérgio Camargo, Carlos Abranches e Juliana Fraga. E é muito importante, primeiro ponto, né? Vieram mais mães do que da outra vez, né? Também a gente definiu, né, um convite a alguns secretários de saúde, secretário de educação e secretário do apoio social, para que a ideia é que essas mães, né, e outras mães possam vir e também fazer perguntas e dar ideias para que a gente possa criar políticas públicas, né, direcionadas a crianças e jovens com T21. Durante a reunião, os parlamentares ouviram relatos de familiares que destacaram os desafios na busca de acolhimento e serviços públicos. Hoje você tem muita política pública voltada para as crianças. Não temos políticas públicas para os adolescentes e muito menos para os idosos. E a expectativa de vida de uma pessoa com trissomia 21 está aumentando. Antigamente era de 35 anos. Hoje a expectativa de vida de uma pessoa com trissomia 21 é de 70 anos. Né? Então, a gente precisa ter políticas públicas para isso. Como que esse adulto vai chegar na fase da terceira idade? Né? O que a prefeitura ela vai implementar para esse idoso? Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa viabilizar para
para as pessoas com trissomia 21. Para os parlamentares, o contato direto com as mães e pais atípicos ajuda a propor medidas que atendam às demandas das pessoas com síndrome de Down. Se você pensar que existe a possibilidade de criarmos projetos de lei, criarmos trabalhos parlamentares que repercutam na cidade como um todo, isso pode trazer um conforto para a família atípica. Se pensarmos que, no caso específico da síndrome de Down, a estatística oficial da ciência é de, para cada 700 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down. Nós temos uma cidade com 700 mil pessoas, em torno de 700 mil pessoas. Então, nós temos em São José dos Campos aproximadamente 1.000 crianças com Down, 1.000 pessoas com Down. Esse público merece um carinho, merece uma atenção. E para valorizar e dar mais visibilidade à causa, os vereadores da frente propuseram a criação de uma data municipal que celebra a conscientização e a luta por direitos das pessoas com síndrome de Down. O dia escolhido foi 12 de outubro. Os membros também pretendem convidar representantes das secretarias de Educação e Serviço Social para esclarecer sobre os serviços e tratamentos oferecidos pelo município. A nossa conclusão da reunião de hoje foi que a gente precisa ser visto. As famílias com síndrome de Down, elas existem na nossa cidade, porém elas estão se sentindo esquecidas pelo poder público e pela própria sociedade, então ela precisa ser vista. Então surgiu um dia específico aí para que a gente possa celebrar uma data especificamente para as famílias de síndrome de Down. Um dia para a gente fazer o dia, né, Down Day, para celebrar perto do Dia das Crianças, para celebrar, para trazer, para dar visibilidade, para mostrar que essas crianças, elas são crianças, mas também uma atenção que elas precisam de algumas questões específicas. Então, saiu isso dessa reunião da Frente Parlamentar hoje. E o advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez foi homenageado aqui na Câmara Municipal. Durante sessão solene, ele recebeu o título de cidadão joseense. Profissionais do direito, acadêmicos, intelectuais e outros setores da sociedade civil estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense ao advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas em São José dos Campos, mas desempenham um papel de destaque para o seu desenvolvimento. Natural de Bauru, o jurista foi condecorado após o legislativo da cidade aprovar por unanimidade a proposta apresentada pela vereadora Amélia Naomi. A parlamentar destacou a importância de Cabreira e seus trabalhos ao município. O Rodrigo foi presidente da Academia de Letras, né? E já vai completar 45 anos esse ano. E tem um legado muito grande, são vários artistas que passam aqui em São José e que tem esse processo de construção. Então é fundamental, né, ter alguém que está ali ligado à arte e ele é um advogado muito sensível a essa questão. Então, para nós é muito importante a Câmara, além de ter dado esse título, mas ter esse registro dessa figura emblemática. Em São José dos Campos, desde os 17 anos, Rodrigo Cabreira Gonzalez é formado em Direito na Fundação Vale Paraibana de Ensino. Ele fez também pós-graduação em Sociologia, História e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é conhecido por sua atuação no direito tributário, político-eleitoral e de energia. Leitor assíduo, Cabreira é autor de 14 livros. Recentemente, em abril, concorreu à cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras, que ficou vaga após a morte do cineasta Cacá Diegues. Em São José dos Campos, é membro vitalício da Academia Joseense de Letras, da qual já foi presidente. Eduardo Caetano, o atual mandatário da instituição, esteve presente na solenidade e compôs a mesa diretora. Essa cerimônia é importante porque ela coroa todo o trabalho do Dr. Rodrigo Cabreira Gonzalez. E para nós, enquanto Academia de Letras, vem agregar, vem somar a nossa comemoração de 45 anos e mostra que a cidade de São José dos Campos é uma cidade acolhedora, que acolhe aqueles que aqui querem sobreviver, viver e trabalhar em prol da cidade.
Rodrigo Cabreira foi o último a discursar no púlpito do plenário da Câmara Municipal. Na fala, lembrou de sua trajetória como advogado em São José dos Campos e de seus ideais. Na sequência, recebeu o título de cidadão joseense da vereadora Amélia Naomi. Emocionado, ele definiu o sentimento de ser condecorado como morador de São José dos Campos. Aí eu fiquei muito feliz, eu recebo esse título com muita alegria, com muita emoção, recebi com muita humildade, sabendo que além de ser uma honraria, é também um compromisso com a cidade a ser desenvolvido, né? Para construir uma cidade mais ética, uma cidade mais humana, uma cidade com menos desigualdade social, com que todos tenham o que comer, todos tenham onde morar. Então são compromissos que, como advogado, a gente pode estar levando junto com o poder público, são ideias que a gente pode estar colocando para o bem-estar social. E olha, mais uma homenagem do Legislativo. Um guarda civil municipal aqui de São José dos Campos foi reconhecido pela Câmara Municipal após conquistar o primeiro lugar em um curso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 2 moções foram aprovadas no Legislativo e parabenizaram o destaque de Leonardo Rodrigues e da Guarda Municipal joseense. Leonardo é guarda civil municipal há 14 anos e integra o Grupamento Tático de Motos, o GETAM. Ao longo da carreira, participou de diversos cursos de especialização e agora alcançou mais uma conquista importante: o primeiro lugar na 4ª edição do curso de patrulhamento em áreas de alto risco, promovido pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso ele teve duração aproximada de 42 dias, né? Foi lá na sede do Comando de Operações Especiais, em Ramos, no Rio de Janeiro, onde foram ensinadas diversas disciplinas, né, como a própria conduta de patrulha em área de alto risco, armamento e tiro, treinamento físico-militar, direção de viaturas, enfim. O curso aconteceu no Rio de Janeiro de 16 de junho a 25 de julho, no Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial, e contou com 29 agentes da segurança pública, entre policiais militares, guardas civis municipais e bombeiros. A formação inclui patrulhamento em áreas de risco, técnicas de defesa pessoal e policial, armamento e tiro, além de treinamento militar intensivo. O objetivo é preparar agentes para lidar com situações críticas em cenários urbanos complexos. A conquista do primeiro lugar foi motivo de orgulho para São José dos Campos, feito reconhecido pela Câmara. 2 moções aprovadas no Legislativo pelos vereadores Zé Luiz e Sena parabenizaram o destaque de Leonardo e da Guarda Municipal joseense. Um GCM, no caso Leonardo, sair de São José dos Campos, participar de uma atividade no Rio de Janeiro e ser premiado com o primeiro lugar, levar o nome da nossa GCM, da nossa cidade, acho que o mínimo que nós podemos fazer é exaltar esse feito, falar sobre isso e dizer o quanto que a cidade de São José dos Campos preza pela segurança pública, né? Então acho que esse conjunto de situações que levam também a essa homenagem. A GETAM de São José dos Campos, ela tem sido referência no combate e na promoção de segurança pública. Então, o Léo, que é o nosso campeão, né, que foi o primeiro lugar de 19 competidores, 2 apenas eram guardas municipais e um deles era o Leonardo, guarda aqui da nossa cidade de São José dos Campos. Então, por reconhecimento público e mérito exclusivo dele, porque é uma atividade individual, então nós aqui da Câmara Municipal ficamos muito felizes, né, de reconhecer o Léo como um campeão aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Para os vereadores, o reconhecimento mostra que a Câmara de São José se preocupa e valoriza ações voltadas para a segurança pública. A conquista de Leonardo também serve de incentivo para outros agentes. Isso mostra o quanto que evoluiu a nossa Guarda Municipal, né? Isso vai sendo construído mês a mês, ano a ano, investimento a investimento. Cada vez mais a Guarda vai se especializando e estando apta para conter qualquer tipo de distúrbio urbano, que a gente chama, né? Auxiliar também e ajudar na segurança pública, porque a Guarda Civil Municipal ela é parte das forças de segurança no nosso país e no nosso estado. Então, para nós isso é muito importante. Olha, manter a formação dos guardas municipais é muito importante, de qualquer área. A Patrulha Maria da Penha, a GETAM, a ROMU,
né? Então, é muito importante essa formação continuada. Esses campeonatos, ele acaba fazendo a integração, a aquisição de novas habilidades, né? E no estado do Rio de Janeiro, que foi esse campeonato, né, que foi promovido pelo Comando de Operações da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, e um guarda municipal de São José dos Campos, do estado de São Paulo, ser o campeão, para nós é muito gratificante. A moção aprovada na Câmara foi uma surpresa para Leonardo, que agradeceu pelo reconhecimento. Ele garante que o resultado só foi possível pelo apoio, investimento e atenção do poder público com o trabalho da Guarda. A questão dos investimentos, da estrutura, dos equipamentos, armamentos, viaturas, uniforme, enfim, isso nos dá uma segurança, né, para poder trabalhar. E essa questão aí do incentivo, né, da questão da realização dos cursos, dos treinamentos, é algo muito importante, porque a gente acaba vivenciando, aprendendo novas técnicas, tendo novas experiências com outras unidades, e tudo aquilo que a gente acha viável aplicar aqui na cidade de São José dos Campos acaba sendo repassado aqui ao nosso efetivo, e dessa forma a gente acaba evoluindo ainda mais. Agora, o próximo passo de Leonardo é colocar em prática o conhecimento aprendido no curso para ampliar a segurança pública da cidade. Ele defende a importância da capacitação e deixa um recado para os colegas da corporação: nunca deixem de buscar conhecimento e evolução profissional. Eu acredito que isso possa vir a incentivar os novos guardas, né? Não somente os novos guardas recém-formados, né? Tivemos guardas formados. O dia que eu me formei no Rio de Janeiro, nós tivemos uma formatura de novos guardas aqui, justamente na mesma data. E eu espero que essa conquista venha a incentivá-los a se capacitar ainda mais, mas não somente os novos, né? Também todo o nosso efetivo, até porque nós temos o suporte aqui que busca sempre capacitar o efetivo de forma que a gente consiga prestar um serviço cada vez melhor aqui para a nossa população. Vamos para o nosso primeiro intervalo? No próximo bloco falamos sobre as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda aqui de São José. Volto já! Estamos de volta! Durante a 40ª sessão ordinária do ano, os vereadores apreciaram diversos documentos. Vamos conferir os assuntos que foram tratados em plenário. Entre os mais de 300 documentos apreciados durante a 40ª sessão do ano estavam requerimentos, indicações e moções. A maior parte das indicações solicitavam serviços de manutenção pública na cidade, como melhorias na iluminação pública, reforço na sinalização de ruas, implantação de semáforos e novos pontos de ônibus e reformas em espaços públicos. Quanto aos requerimentos, havia cobranças para agilizar atendimentos na área da saúde e pedidos de informações nas áreas de mobilidade e regularização fundiária. Já durante o pinga-fogo, período em que os vereadores vão à tribuna, os principais assuntos abordados foram inclusão, saúde, proteção de crianças e adolescentes e defesa dos direitos dos servidores públicos. O primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, defendeu a importância de assegurar o direito ao transporte adaptado para pessoas com deficiência que dependem do serviço. O parlamentar apresentou queixas de moradores que estariam com dificuldades para garantir esse direito. Petiti também debateu propostas voltadas para expandir a inclusão na cidade. Outra parlamentar a usar a tribuna, a vereadora Amélia Naomi, fez críticas à adultização infantil nas redes sociais e cobrou medidas urgentes para proteger as crianças e jovens na internet. Para a vereadora, é preciso uma união de esforços entre poder público e representantes de classes para propor políticas públicas e cobrar a responsabilidade das plataformas digitais. O vereador Sena também debateu o tema da adultização infantil, que ganhou destaque nacional a partir de uma denúncia feita pelo youtuber Felca. Segundo o parlamentar, é dever do poder público proteger a infância das crianças e adolescentes. Sena ainda apresentou dados que revelam aumento nas denúncias de erotização infantil e reforçou a gravidade do tema. Este mesmo assunto também foi retratado pelo vereador Lino Bispo, mas em um vídeo exibido em plenário. O material expõe a realidade de adultização nas redes e revela até mesmo a presença de familiares e influencers como propagadores de conteúdos do tipo. Como argumentou o parlamentar, essa realidade pode até mesmo contribuir com casos de pedofilia e outros crimes contra crianças e jovens. Já a vereadora Juliana Fraga denunciou possíveis casos de assédio moral contra funcionários da Urbana cidade.
Ela pediu mais atenção das autoridades competentes para apurar os ocorridos e garantir um ambiente de trabalho digno para os servidores. Ainda durante a sessão foi aprovada a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil. O grupo será composto pelos vereadores Zé Luiz, Amélia Naomi, Cláudia Apolinário, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Gilson Campos, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Rogério da Acazem, Sena, Sérgio Camargo e Sidney Campos. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Agora vamos falar de saúde. O Hospital de Retaguarda de São José, inaugurado na pandemia, passa por obras de ampliação. A expectativa é que a unidade seja entregue até outubro, como uma nova UPA da região leste. E os vereadores acompanham de perto o andamento das obras. O Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, inaugurado em 2020 durante a pandemia, está assim, em obras. Isso porque o local vai se tornar a nova UPA da região leste, que será entregue até outubro deste ano. A unidade de saúde vai contar com ampliação da área da recepção e construção de novas salas de apoio. Com essa ampliação nós vamos conseguir dar uma capacidade muito maior, um espaço muito maior, melhoria dos fluxos de atendimento e mais conforto para a população que busca esse serviço. A unidade é uma extensão do Hospital Municipal, que tem uma demanda alta de atendimentos. Com as obras, a recepção da nova UPA adulto vai acomodar confortavelmente 200 pessoas, número quase 4 vezes maior que o espaço ofertado atualmente no pronto atendimento adulto do Hospital Municipal. Hoje a demanda do pronto atendimento do Hospital Municipal é muito grande, né? Então nós chegamos a ter dias, né, de alta demanda com 60, 70 pessoas sendo atendidas por hora, né, que chegam ao hospital por hora. E nós temos uma capacidade, por exemplo, de espera, né, de recepção, só de 60 pessoas sentadas. Então você imagina que numa hora a gente acaba tendo completado toda essa espera, né? Aqui nós fizemos uma expansão justamente para dar mais conforto. E a Câmara Municipal acompanha de perto as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda. O vereador Zé Luiz reforça o trabalho importante de fiscalização do Legislativo para que o orçamento chegue de forma correta às demandas de saúde do município. Os vereadores participam de todos os planos plurianual, as leis de diretrizes do orçamento, a lei orçamentária. Então o vereador ele participa de todos os bastidores desses materiais, dessas construções, dessas políticas de saúde pública. Então aqui é mais um exemplo de que quando você fiscaliza, quando você faz um bom orçamento, participa nas comissões de justiça, na comissão de saúde, você tem a efetividade, que é um bom equipamento e um bom atendimento. O vereador Marcão da Academia enfatiza ainda que a cidade precisava de uma nova unidade de pronto atendimento, já que o Hospital Municipal atende pacientes de toda a região. Dessa forma, a nova unidade ajudaria a solucionar o problema de superlotação da atual unidade de saúde. Para quem acompanha lá o hospital municipal, sabe muitas vezes que alguns locais superlotam por alguns momentos. E é legal quando você divide, né? Já tinha divisão da infantil para o pronto-socorro, para outros tipos de agendamento e atendimento, mas quando você tem um espaço propício para isso, então você consegue melhorar o atendimento, dar maior estrutura e que a população sabe que vai chegar lá e vai ser bem atendida, isso é de grande importância. Quem comemora a chegada da nova UPA são os moradores da região leste, que acreditam que com a ampliação do hospital, o atendimento será mais ágil e as filas de espera deverão diminuir. Olha, eu acredito que é sempre bem-vindo. A população precisa. Embora já tenha bastante locais de atendimento público aqui nesse bairro, né? Mas eu acredito que quanto mais tem, é sempre bem-vindo.
E o secretário de Estado de Saúde esteve em São José dos Campos para a realização da 3ª oficina de regionalização da saúde. A iniciativa tem como objetivo discutir as necessidades de cada região e facilitar a gestão dos recursos do SUS. O auditório do CEF de São José dos Campos sediou o debate sobre o futuro da saúde pública no estado. A cidade recebeu a 3ª oficina de regionalização da saúde. O encontro reuniu gestores públicos e administradores de hospitais para planejar investimentos e criar estratégias que atendam às necessidades dos municípios paulistas. Um dos objetivos também é promover a melhor distribuição dos recursos de saúde em todo o estado, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços à população. O compromisso do governo do estado, com os secretários municipais, com os prestadores, de apontarem para a gente aonde nós temos gargalos, aonde nós temos insuficiência de recursos ou de assistência, para que o governo do estado possa ser parceiro para estar resolvendo esses problemas regionalmente. A iniciativa tem gerado bons resultados. Segundo o secretário de Estado da Saúde, só no ano passado, o governo destinou 5,8 bilhões de reais a mais no setor da saúde, na comparação com 2023. O resultado foi um salto no número de cirurgias eletivas, de 700 mil para 1.200.000. Quando se tem aporte de recursos, e isso existe no governo do estado, nós aportamos ano passado 5,8 bilhões a mais na saúde. E quando tem gestão eficiente, nós conseguimos mudar a atenção à saúde da nossa população. Para São José dos Campos, sediar o encontro reforça a posição da cidade como polo regional de saúde. O município atende uma alta demanda de pacientes de cidades vizinhas. O diálogo com o Estado é visto como fundamental para garantir repasses financeiros e evitar a sobrecarga nos atendimentos da rede municipal. A importância é que a gente consegue garantir um canal de diálogo, demonstrando nossos indicadores, tudo que São José produz e também que absorve de outros municípios, o que acaba, por muitas vezes, abarrotando todo o nosso sistema. Com esse tipo de diálogo, a gente consegue melhorar os repasses e ter os devidos encaminhamentos na nossa própria rede. O fortalecimento das gestões locais é a base da proposta. No SUS, a responsabilidade é dividida entre União, Estado e municípios. O alinhamento entre eles é essencial para que as necessidades de cada cidade e região sejam atendidas de forma rápida e eficaz. É essencial que haja um alinhamento entre os municípios da região, diante das necessidades que existem aqui nessa região, as demandas dos pacientes, as demandas do município, para que o Estado, junto com os municípios, os dois juntos consigam promover uma saúde melhor, tanto na saúde primária, quanto na secundária, quanto na terciária dos hospitais. Ainda no assunto saúde, após a morte da cantora Preta Gil, o câncer coloretal voltou a ficar em evidência no país. Estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, apontam que até 2040, 70 mil novos casos da doença devem ser registrados por ano, e a chance de cura chega a 90% quando descoberta no estágio inicial. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Muita gente tem receio de fazer a colonoscopia. É o principal exame para rastreamento e avaliação das condições do nosso intestino. Este exame é feito sob sedação e deve entrar na rotina de check-up a partir dos 45 anos de idade, mesmo quando não há sintomas aparentes. Além do diagnóstico, a colonoscopia tem uma outra função. A gente consegue, pelo exame, já tirar pequenas lesões, que a gente chama de pólipos, que podem ser lesões que vão virar câncer. O câncer de intestino ele vem mais comumente desses pequenos pólipos, que vão crescendo e podem virar lesões malignas. E esse exame consegue fazer essas duas coisas, olhar, diagnosticar e já tirar esses pedacinhos que não deveriam estar ali. Quanto mais cedo o câncer de intestino é descoberto, maiores são as chances de cura.
Em casos diagnosticados nos estágios iniciais, essa chance chega a 90%. Olha só o que aconteceu com a Kátia. Ela recebeu a recomendação médica para fazer a colonoscopia há 5 anos, mas com a pandemia acabou adiando o exame. Em 2023 eu tive um pequeno sangramento, eu procurei de novo a doutora Rafaela e aí a gente retomou esse processo da colonoscopia, foi quando eu fiz o exame e aí foi detectado essa lesão. Esse pólipo é um pouco maior do que o esperado, né, para ser retirado ali na colonoscopia. E aí ela me indicou para que procurasse fazer o procedimento para retirar essa lesão e a gente fazer a biópsia dela. E aí a biópsia confirmou que era um adenocarcinoma. Que para eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada, né, porque a gente conseguiu fazer essa retirada total dessa lesão. E foi um procedimento curativo. Casos como o da Kátia, hoje com 46 anos, vem se tornando comum nos consultórios. Recentemente, a doença voltou a ficar em evidência no país com a morte da cantora Preta Gil aos 50 anos, após complicações do câncer de intestino. Por ano, mais de 20 mil pessoas morrem no Brasil vítimas da doença. Nos últimos anos, o número de casos de câncer coloretal vem aumentando, sobretudo entre pessoas com menos de 50 anos. Segundo dados do INCA, desde 2023, por ano, são mais de 45 mil pessoas diagnosticadas. Ainda de acordo com as pesquisas, a estimativa é que até 2040 sejam registrados mais de 70 mil casos por ano. O câncer coloretal é uma doença silenciosa. Alguns sintomas não podem ser ignorados, como mudanças no ritmo do intestino, perda de peso sem motivo aparente, dor abdominal constante e sangue nas fezes. Foi no banheiro, viu sangue ali no vaso sanitário, importante procurar um proctologista, porque a gente consegue fazer na própria consulta já uma avaliação, um exame físico e conseguir ver se tem alguma coisa ali no final do ânus, no canal anal, que já são lugares que a gente tem uma ideia se tem alguma coisa mais séria acontecendo ou não. A prevenção da doença vem de múltiplos fatores. O principal deles é a nossa relação com a comida. Os grandes vilões da alimentação nos dias de hoje são as comidas ultraprocessadas. Com a industrialização, nós vemos também esse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que vão desde sucos, bebidas, até, de fato, linguiça, presunto, mortadela, salame, esses embutidos. E também até as carnes, de fato, ultraprocessadas. Toda vez que você ver um alimento que está na prateleira prontinho para consumo, já desconfie. A nutricionista lembra que a prática de exercícios físicos e o sono regulado também são fatores importantes na prevenção da doença. Dar preferência à alimentação com produtos naturais também fará diferença para o fortalecimento da imunidade do intestino. Quando nós consumimos frutas, verduras, legumes, sementes, leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, nós estamos, sem dúvida, prevenindo esse tipo de câncer, tá? Por quê? Porque estes alimentos são os principais para alimentar boas bactérias no nosso intestino. Em São José dos Campos, a Prefeitura e a Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer de Intestino realizam o programa de rastreamento do câncer coloretal, com campanhas educativas para sensibilizar a população sobre os riscos da doença. Vale lembrar que o exame da colonoscopia também é oferecido pelo SUS. Obviamente, assim, existe uma demanda muito maior às vezes do que a capacidade, mas sim, é um exame que é feito e também com a mesma característica, tanto diagnóstico como terapêutico. Então, não é um exame só da rede privada, só do consultório aí do sistema privado particular. A gente tem isso na rede pública também. A gente não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode ter um preconceito com a colonoscopia. A gente precisa realmente fazer para a prevenção, porque quando ele é detectado no início, como aconteceu comigo, a chance de cura é muito grande. Mais uma pausa no Semana e na volta vamos mostrar para você os patrimônios históricos de São José dos Campos.
Voltamos com Semana Legislativa. Vamos começar esse bloco falando de economia. O setor de carne bovina brasileira também é alvo da taxação de 50% imposta pelo governo norte-americano a partir deste mês de agosto. Os Estados Unidos são o segundo país que mais compram o produto do Brasil. O setor, que até mês passado comemorava resultados positivos, agora pode enfrentar um período de queda nas exportações. Os produtores brasileiros de carne bovina comemoram os resultados de junho. É que as exportações tiveram um aumento de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 270 mil toneladas de carne vendidas para outros países, uma receita de quase US$ 1,5 bilhão. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. Os Estados Unidos são dos principais compradores de carne bovina brasileira, atrás apenas da China. Eles importaram cerca de 12% de todo o volume que o Brasil produz para o exterior. Segundo a ABIEC, em junho, foram exportados mais de 18 mil toneladas de proteína animal, o que gerou uma receita de quase US$ 124 milhões. Mas um fator acendeu um alerta e preocupa o setor. A carne bovina é um dos alvos do tarifaço de 50% aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A expectativa dos economistas é que a exportação do produto para o país norte-americano diminua a partir deste mês. Se isso acontecer, quer dizer que vai sobrar carne no Brasil e os preços vão baixar, seguindo a lei da oferta e procura? Se tiver uma taxação muito alta, realmente vai diminuir essa exportação. Então as pessoas lá, o empresário dos Estados Unidos vai importar menos e aí, teoricamente, essa carne deve sobrar aqui no mercado interno e lei da oferta e da procura, uma oferta maior, o preço vai cair, teoricamente. No entanto, o economista destaca que o efeito contrário pode ser percebido ao médio prazo. Isso porque o volume de moeda estrangeira que movimenta a economia nacional, com a venda para os Estados Unidos, deve diminuir. Entre janeiro e junho deste ano, foram exportados mais de 181 mil toneladas de carne bovina brasileira para os Estados Unidos, que renderam ao mercado US$ 1,4 bilhão. Com a queda da exportação e com menos dólar entrando no país, o preço dos produtos pode subir. Menos dólar, o dólar vai valorizar. E aí o dólar valorizando é complicado, Que aí o dólar mexe em tudo e principalmente no combustível. O combustível que é usado para transporte das mercadorias, da própria carne, e aí vai ter aumento. Quer dizer, então uma coisa pode compensar a outra e acabar tendo aumento aí nos produtos. Mas mesmo diante da possível dificuldade, o setor vê uma nova oportunidade, a exploração de mercados de outros países. Eu não vejo que vá ter algum fator complicador no setor de carne, no mercado de carne. E é uma grande oportunidade da gente agora atingir novos mercados. E o comércio local também está otimista. Como o mercado interno deve ficar abastecido com mais produtos, a expectativa do dono desse açougue é que o preço da carne bovina fique mais barato, tanto para os comerciantes quanto para o consumidor final. A gente acredita que, para nós aqui, para o nosso comércio do Brasil, vai ter sim uma diferença de preço. Eles vão acabar tendo que diminuir esse preço para ter uma demanda maior aqui, para tentar suprir a demanda que não está sendo mais exportada. E com isso acaba melhorando para nós a questão do preço e torcer para que esse preço chegue, essa diferença chegue até a gente, para que a gente possa também repassar isso para o consumidor final. Apesar do forte desempenho internacional, a maior parte da carne bovina produzida aqui é consumida pelo mercado interno, cerca de 70%, ou seja, apenas 30% do volume é exportado. Mesmo assim, o setor espera novas negociações.
A gente não pode ficar dependente de apenas um país, né? Não que a gente deixe de vender para os Estados Unidos, não é isso. Mas você tem que diversificar mais. Então, por exemplo, agora já começaram a vender para o México. Eles estavam aumentando, mas não estavam vendendo tanto. Agora vão aumentar. Você tem a Ásia, você tem a Europa. Quem sabe que isso aí pode ser até benéfico no sentido de fazer com que o Mercosul e a União Europeia faça esse acordo que está há um tempão para fazer. Então eu espero que realmente saia disso, seja um exemplo para que a gente não fique nessa dependência dos Estados Unidos. Estudantes com parcelas do financiamento estudantil em atraso poderão renegociar os débitos a partir de novembro. O governo anunciou mais uma edição da campanha Desenrola FIES, com o objetivo de reduzir os índices de inadimplência. Em junho, mais de 60% dos contratos estavam em atraso. Para estudar, é preciso desembolsar dinheiro, seja com moradia, transporte, compra de materiais. E no caso de faculdades privadas, ainda tem a mensalidade. No Brasil, um programa do governo federal chamado Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi criado em 1999 para ajudar os estudantes de universidades particulares a pagarem pela graduação. Qual foi o objetivo do FIES? Tentar inserir, essa população, esses estudantes mais carentes, que não têm condição, de entrar em uma graduação. Ou seja, então nós estamos falando já de uma população carente, já com condições, com dificuldades financeiras, para a gente entender o cenário. Então a gente está falando desse público. O governo paga as mensalidades do estudante durante o curso e o estudante devolve esse valor com juros após a conclusão do curso. Só que por diversos motivos, grande parte dos estudantes não conseguem realizar esse pagamento. A condição de o estudante terminar a faculdade e já ter que pagar o FIES, isso aí fica muito difícil, porque hoje a gente entende que um profissional, ele acaba de terminar a faculdade, ele já não consegue se inserir no mercado de trabalho, Então isso leva um tempo, e aí faz com que ele tenha aí essa inadimplência, Com a falta do pagamento, vem a inadimplência. Em junho, mais de 60% dos contratos do FIES estavam em atraso. Os contratos pós-2018, eles começaram a entrar na fase de amortização agora. Então, 80% dos contratos do que a gente chama do FIES, eles estão em fase de amortização agora. Então, só para você ter uma ideia, até 2022, os contratos do novo FIES, que é o FIES 2018, eles tinham mais ou menos 67 mil contratos em fase de amortização. Agora, em 2025, esse número já pulou para 200 mil contratos. Então, teve um aumento, mas é porque todo mundo que está entrando na fase de amortização começou a fazer com que esse bolo cresça. Então, por isso que dá esse temor, como se agora estivesse vivendo ou vivenciando uma fase drástica do programa FIES. Não é o caso. É porque, como entrou um número gigantesco de novos contratos em fase de amortização, aí, por conseguinte, pode fazer com que traga essa ideia de uma maior inadimplência. Mas a inadimplência do programa, ela gira em torno de 60%, 65% há um bom tempo já. Na tentativa de ajudar os ex-estudantes inadimplentes, o governo lançou mais uma edição do Desenrola FIES, uma campanha para renegociação dessa dívida. Ela será aberta no dia 1º de novembro e dura todo o ano de 2026. Na última edição do Desenrola, lançada entre 2023 e 2024, foram mais de 387 mil contratos renegociados, o que permitiu a regularização de 17,6 bilhões de reais. Neste ano, a campanha atende estudantes com contratos feitos a partir de 2018. Os descontos em juros e multas podem chegar a 100%. As pessoas que fizeram contrato até 2018, que estão na fase de amortização, que tem mais de 90 dias de atraso, eles vão poder aderir. O prazo para que ele cumpra o pagamento disso aí é de 15 anos. Então, o valor que é devido vai ser diluído nesse prazo de 15 anos em parcelas, com a retirada dos juros, da mora, para poder que seja efetuado esse valor devido ao FIES. A Tatiana conseguiu se formar no ensino superior graças à ajuda do FIES.
Ela também não conseguiu pagar logo que saiu e a dívida chegou. Eu comecei em 2014 e aí em 2015 eu tive que trancar a faculdade e a dívida do FIES ficou. E na época eu pagava R$50 a cada 3 meses na época da faculdade. E aí depois eu não consegui pagar mais e ficou a dívida. E em 2022 que eu consegui fazer a renegociação. Ela conseguiu aproveitar o Desenrola FIES e o desconto foi muito significativo. Saiu uma campanha que ia ter desconto do FIES, eu fui no banco no último dia, o meu era pelo Banco do Brasil, e quando eu cheguei lá eu consegui um bom desconto para poder quitar. Foi rápido, eu cheguei lá, passei meu CPF pro banco, e eles até ficaram surpresos pelo tanto que tinha baixado, eu paguei na época 800 e pouco, estava 50 e poucos mil e paguei 800 e pouco. O que a Tatiana fez é o que é indicado pelos economistas. A inadimplência impossibilita várias questões da área profissional. Conseguir quitar a dívida é fundamental para a sequência da carreira, e o programa de renegociação pode ajudar muito nisso. Aí cabe aquela dica do economista, né? Você tem uma dívida, aliás, ele vai ter várias dívidas, ele precisa escolher a dívida dele, entender qual que é um juros bacana, como que ele pode fazer essa tratativa aí com as dívidas dele e tentar equalizar isso daí, né? Vamos mudar de assunto e falar das belezas da nossa cidade. E muitas delas são preservadas como patrimônios históricos. São mais de 40 aqui em São José. Amanhã, dia 17 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, uma data que valoriza a preservação da nossa identidade e cultura. Nessa reportagem, a gente mostra alguns desses locais que guardam histórias do nosso município. São José dos Campos é repleta de belezas naturais e locais históricos. As palmeiras imperiais da Avenida João Guilhermino, o Parque Vicentina Aranha, a Árvore Chorona, as estações ferroviárias de Eugênio de Melo e Martins Guimarães, a antiga Câmara Municipal, o famoso Mercadão, a Biblioteca Pública Municipal. Todos eles são patrimônios históricos preservados. Você sabia disso? Ao todo, o município possui mais de 40 patrimônios históricos registrados. Todo ser humano necessita ter pertencimento a um local, tá? A gente territorializa. O patrimônio histórico é a significação desse pertencimento, dos grupos sociais que formam a nossa coletividade, as nossas cidades, o Estado, a União. Mas engana-se quem pensa que patrimônios históricos são apenas lugares. Eles também dizem respeito a práticas culturais que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações e formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. Essas práticas são consideradas patrimônios históricos imateriais, como é o caso da Banda de Santana, grupo musical da região norte, o único patrimônio imaterial joseense. O patrimônio imaterial é aquele patrimônio que é intangível, que a gente não consegue tocar, mas ele é apreendido. São os modos de fazer, são os saberes. E olha que interessante, os sítios arqueológicos, locais onde são encontradas evidências de atividades humanas antigas, como túmulos e artefatos, também são patrimônios históricos. Aqui em São José, 8 já foram encontrados e preservados. Geralmente, esses sítios são locais em que existem vestígios da ocupação humana e que muitas vezes não se tinham informações sobre quem vivia ali. Isso é importante até para mostrar que o Vale do Paraíba, assim como todo o Brasil, né, ou vindo do Brasil primeiro e depois Vale do Paraíba, era densamente povoado com a chegada dos europeus. E o principal órgão responsável por regular os patrimônios históricos e culturais do país é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além dele, em São José, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, o CONPAC, é quem protege esses bens. Mas como prédios, parques, sítios arqueológicos, árvores e até bandas
se tornam patrimônios históricos. O munícipe considera um bem passível pela importância dele histórica, arquitetônica, paisagística, ambiental. Aí ele vem até o nosso Conselho de Patrimônio Histórico e faz um pedido de preservação dessa área. A gente costuma orientar para que esse pedido esteja embasado no que ele acha que são os pontos fortes para essa preservação. E aí, dando a entrada a esse material, ela vem até o nosso departamento, a gente faz um estudo a respeito, aprofunda um estudo a respeito desse bem que se pretende preservar. Por exemplo, se for um bem arquitetônico, a gente faz uma avaliação arquitetônica dele, faz uma avaliação histórica. E um dos patrimônios históricos preservados mais importantes de São José dos Campos é o Parque Municipal Roberto Buller Marques, conhecido como Parque da Cidade. Ele é o único do município tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN. Aqui dentro nós temos a questão histórica do que essa área foi importante para a história de São José. Nós temos a questão paisagística, né, porque ela se mantém preservada como uma área muito importante dessa parte ambiental. E também na questão das artes, porque aqui dentro desse patrimônio a gente encontra, por exemplo, a arquitetura do Rino Leve, os jardins do Buller Marques, né? Templos religiosos também são patrimônios preservados. É o caso da Igreja São Benedito, o mais antigo patrimônio material de São José, e da Capela Nossa Senhora Aparecida, onde funciona o Museu de Arte Sacra, lugares que guardam histórias da cidade, revelam o passado, representam o presente e preservam a memória para o futuro. Em 17 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, uma data que nos lembra da importância de valorizar e proteger os bens culturais do Brasil, porque é a partir dessas memórias que construímos identidade e pertencimento. A gente está aqui hoje, só que existe todo um passado, existe toda uma história que aconteceu antes, né? Então, se a gente consegue elencar alguns bens que traduzem essas fases do passado da história, mesmo nos tempos de hoje ou futuramente, né, as pessoas vão ter uma noção dessa vinculação histórica, né, desse crescendo, de que as coisas não surgiram assim de uma hora para outra. Preservar para que o homem se identifique e crie o laço com aquele espaço urbano que ele está, e eles contam toda uma trajetória do homem naquele espaço. Então você consegue fazer a história da cidade, a história daquela cultura, dos saberes, dos fazeres. E assim terminamos o Semana Legislativa. Obrigada por acompanhar mais um programa. Para rever as reportagens e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube @TV Câmara SJC. Até semana que vem. Tchau, tchau!